Olá pessoal, boa noite. Vou comentar um pouco sobre as eleições municipais pelo Brasil afora. Não tenho como comentar todas as eleições, vou comentar aí, dar uma pincelada aí nos principais fatos e as curiosidades dessa eleição. Em Porto Alegre houve a maior abstenção da história, né? 44%. Cada eleição parece que tem menos gente votando, né? Porto Alegre tem em torno de 1 milhão de eleitores por aí, 600 mil votaram, 44% dos eleitores não foram votar. Isso é algo preocupante. Eu participei ativamente das eleições, né? O meu partido, a gente tinha uma meta aí de conseguir atingir o coeficiente eleitoral para fazer uma cadeira de vereador em Porto Alegre, precisa em torno de 18 mil votos. Na última acho que entrou em torno de 18, né? Porém, não foi preciso tudo isso, 15 mil votos já deu o suficiente por causa das abstenções, as pessoas que não vão votar, votam nulo, votam branco, né? Então a soma das cadeiras, o coeficiente eleitoral, é calculado em cima do número de votos válidos. Então se você pensa que eu não vou votar, eu não acredito mais na política e tudo mais, alguém vai e vota e aqueles que são engajados com o seu candidato vão ter seus representantes lá. Então a política está cada vez mais dessa forma. Então a esquerda cresceu no Brasil todo, a esquerda radical, o PSOL é o grande vencedor dessas eleições. Da esquerda, o partido que sofreu uma grande derrota foi o PT, não vai vencer nenhuma cidade que tenha segundo turno, acima de 200 mil habitantes, está com chance em Recife. Eu acho que tem mais uma cidade ainda que ele está mais uma capital que está no segundo turno, mas com grande chance de não conseguir eleger em nenhuma grande cidade. No Rio Grande do Sul, a maior cidade que o PT venceu foi São Leopoldo, uma cidade acima de 200 mil habitantes, porém não tem segundo turno porque não tem 200 mil eleitores, né? Então acredito que é a cidade mais importante do estado que o PT vence. Rio Grande o PT perdeu, né? Então o PT sai como grande derrotado. Os candidatos bolsonaristas foram derrotados no Brasil inteiro. Algumas cidades onde o presidente declarou apoio ao candidato à prefeitura, decaiu. O caso do Russomano, no Nordeste também. Então a direita precisa se reorganizar. Esse fato do presidente Bolsonaro não ter partido, assim, tentou fudar o dele. Então os bolsonaristas concorreram pelo Patriota, pelo PSL, pelo PRB, PTB, MDB, Democrata, Avante. Então os bolsonaristas estavam espalhados. E isso fica uma coisa muito solta. Não faz um partido, não constrói. A direita está totalmente desorganizada. Cresceu o famoso centrão ou centro-direita, né? No Brasil, o Partido Democrata aí fez uma grande eleição. O MDB também recuperando os espaços, né? Então estão recuperando seus espaços novamente, né? Então o PT saiu muito mal nessas eleições e os candidatos bolsonaristas. Aqui em Porto Alegre acho que só um candidato bolsonarista se elegeu, de 36 cadeiras, apenas um, né? Então tinha vários bolsonaristas concorrendo dentro de vários partidos, mas não conseguiram se eleger, até porque o presidente não queria declarar apoio, declarou apoio para alguns, né, tardio, né, e isso também, não sei se isso também prejudicou ou ele não queria, porque da outra vez muitas pessoas se elegeram no efeito Bolsonaro e depois abandonaram o presidente. Mas era uma direita assim inchada, não era uma direita orgânica. Aquela votação não se repetiu agora, os candidatos bolsonaristas não tiveram sucesso eleitoral. Em algumas cidades, os candidatos do bolsonarista concorrendo 2%, 3%, concorrendo em algumas capitais, pelo PSL, Avante, Patriota, esses partidos onde receberam mais os bolsonaristas. Então foi um desastre total. É um desastre. O PT foi um verdadeiro desastre eleitoral. E a esquerda radical do PSOL, segundo turno em São Paulo, fez uma grande eleição aqui em Porto Alegre, 4 vereadores, né? Então surpreendeu, né? Então, porque o eleitor do PSOL, a extrema esquerda, é uma esquerda radical, mas ela é uma esquerda de classe média, intelectualizada, do núcleo da universidade, vão votar. E as pessoas mais pobres das periferias não vão votar, né? Então esse era um voto que os candidatos de centro, de centrão, que pegavam lá, iam buscar essas pessoas, faziam boca de urna na última hora, pegavam esses votos. Então esses votos
foram perdidos. Claro, cidade pequena, o voto é disputado à tapa, né? Então as pessoas, porque tem um parente, um conhecido, se obrigam a votar. Mas aqui em Porto Alegre, houve 44% das pessoas não foram votar. Então essa é uma breve análise. Gostaria que vocês comentassem na sua cidade, como é que foi o crescimento de alguns partidos, outros diminuíram. Então isso faz parte do processo político. Fique à vontade. E não se sintam ofendidos. Procurei ser da forma mais imparcial possível, né? Então, claro que eu estava torcendo para um lado político, né? Aqui em Porto Alegre eu trabalhei para o meu partido, né? Para a gente conseguir fazer uma cadeira. Tinha ideia de fazer duas, né? Duas cadeiras, precisava atingir uns 35 mil votos, mas na verdade 30 mil já dava, né? Mas eu sabia que isso não seria possível. Então a gente conseguiu mais de 18 mil votos aqui em Porto Alegre, quase 19. É muito voto dentro de Porto Alegre. É bastante voto, a gente conseguiu atingir o sucesso que era fazer uma cadeira, a reeleição do Cláudio Janta. Então, conseguimos atingir o nosso objetivo, mas não foi fácil, a gente ficou com o coração na mão até a última hora e travava as urnas, né? Outra discussão é a questão das urnas, né? Fazendo uma próxima live aí. Muitas pessoas ficam dizendo, porque a urna é super segura. Então, porque se é super seguro, não tem problema de ter o voto impresso, para possibilitar uma recontagem e provar a sua total segurança. Não sei por que esse negacionismo que tu tem que aceitar porque ela não há invasão. Houve invasão agora, por isso atrasou a transmissão. Houve uma tentativa de invasão. Se houve, acredito que não houve fraude. Eu não acredito que nessa eleição houve fraude. Pode ter se tentado, mas não se conseguiu, né? Então, na hora que está retransmitindo os dados, quem é especialista, gênio na informática, é possível ali tu conseguir fazer algumas mudanças, né? Não sei porque todo esse pessoal aí não... chega a ter um ataque histérico quando fala no voto impresso, porque foi um projeto que é do presidente Jair Bolsonaro. Não sei porque todo esse medo de recontar uma eleição. Não sei porque tu tem que crer cegamente... porque tem que querer cegamente justamente porque não gosta do cara. Se nos Estados Unidos está sendo investigado a possibilidade de fraude, numa democracia como os Estados Unidos, né, então em vários estados há suspeita de fraude eleitoral. Isso saiu em vários jornais de grande circulação nos Estados Unidos, jornais impressos. Aqui a mídia brasileira não retransmite, principalmente por causa da Globo e CNN. Não fala nisso, mas houve jornais de expressão e o Trump está tendo vitória em alguns estados e vai haver recontagem. Então as eleições nos Estados Unidos não está definida. Porém eles falam, Trump não tem prova. Claro, o FBI já pegou a suspeita de prova, mortos votando, então precisa ver. Então é quase certo que vai ser anulado os votos dos Correios, porque grande parte deles eram de mortos e chegava a votação para John Biden e nenhum para o Trump. Então a suspeita de fraude nas eleições americanas, a suspeita. Quem vai decidir isso agora vai ser uma eleição que vai para os tribunais, para a justiça que vai decidir as eleições americanas, se vai ter, se vão anular os votos pelo correio, porque houve demais votos pelos correios, então isso fez a diferença. O Trump estava ganhando, de repente começava a chegar malote de envelopes, John Biden, tudo só para um candidato, incrível que pareça. Quero agradecer a audiência da Patrícia Rossi, muito obrigado pela sua participação, ela colocou boa noite, a Luísa Helena, a Vilma Machado está participando, a Eliane Pins também está participando, a Andréia também está participando, muito obrigado Andréia, a Vânia também Rodrigues está participando, muito obrigado pela sua audiência, a Andréia Carlos, a Lourdes Santinon também está participando, muito obrigado pela audiência de vocês pessoal, tchau, beijão, ficam todos com Deus.